Olá e seja muito bem-vindo ao CSS Descomplicado. Eu sou Hélio Gracia e serei o teu professor. No vídeo de hoje, nós vamos criar 5 projetos que vão te ajudar a conectar o conhecimento que você tem da sintaxe do JavaScript junto com a manipulação do DOM para criarmos pequenas aplicações. Afinal de contas, aplicações grandes são um conjunto de aplicações pequenas. É fazendo essas pequenas aplicações que você acaba fazendo uma aplicação maior. Como vocês podem ver aqui na minha tela, nós vamos criar primeiro este pequeno projetinho aqui, que simplesmente ao clicar neste botão nós mudamos da cor do background do nosso elemento aqui. É tão simples quanto isso, mas você vai ficar surpreso com o que pode se aprender num projeto pequeno igual a este. Só para demonstrar mais, vocês podem ver aqui, ele vai trocando de cor a cada clique que nós dermos. Parece simples, mas quando você é mesmo iniciante, um projeto desse pode te levar acima de 2 dias e no final às vezes não conseguir terminar. É por isso que eu resolvi trazer mesmo do básico até subirmos mais um pouquinho de nível e por aí adiante. A seguir, nós vamos fazer esta pequena aplicação que adiciona 2 números. Vocês podem ver, eu vou passar o primeiro número aqui que vai ser 25 e posso passar o 10 aqui e ele vai calcular. Aqui nós temos a parte decimal, pois nós podemos também usar números decimais para fazer o nosso cálculo, como vocês podem ver. E por fim, se nós quisermos, podemos limpar os nossos campos. Este é um projeto também relativamente simples, mas com um nível de dificuldade maior em relação ao primeiro. A seguir, vamos fazer esta pequena aplicação que vai saudar. Como é que ela funciona? Eu passo o nome da pessoa que quero saudar, eu posso simplesmente passar Mapupo e passo a hora em que eu quero saudar esta mesma pessoa. Posso colocar 15 horas e ele vai simplesmente dizer boa tarde, Mapupo. E posso colocar 18 e ele diz boa noite, assim como posso colocar 10 horas e ele vai dizer bom dia. As horas do bom dia ele sempre vai saudar dizendo bom dia, as horas da tarde ele vai dizer boa tarde e as horas de noite ele vai dizer boa noite. Tão simples quanto isto. Depois deste projeto, nós vamos criar esse projeto que é um modal que nós podemos clicar para abrir o modal e podemos clicar para fechar. Se eu clicar, vocês podem ver que nós abrimos aqui um modal e nós podemos clicar para fechar. Tão simples quanto isto. E por fim, vamos criar esse projeto que lista tarefas. Eu posso simplesmente, este é o nível mais básico de uma lista, de uma aplicação de lista de tarefas e nós vamos começar mesmo por aqui. Eu acredito que vai ter uma parte 2 deste vídeo onde vou cada vez mais subindo de nível e fazermos aplicações um pouquinho mais complexas em relação a esta. Então eu posso simplesmente, como minha lista de tarefa, dizer que quero jogar game, por exemplo, e vou adicionar esta tarefa. E vocês podem ver que nós passamos a nossa tarefa e limpamos o nosso campo aqui. Posso simplesmente dizer ler um livro e também posso adicionar essa tarefa. Vocês podem ver que nós vamos adicionando as nossas tarefas aqui. É tão simples quanto isto. Então vamos começar pelo primeiro projeto. Para começarmos, nós precisamos aqui dentro do meu projeto, eu criei uma pasta onde escrevi Projects Tutorial e dentro dessa pasta eu vou criar o primeiro projeto. Eu posso dar o nome de BG Color. Simples quanto isto. Dentro desta minha pasta eu vou criar 3 arquivos, pois nós precisamos de 3 arquivos para completarmos esta tarefa. O primeiro arquivo que nós vamos criar é o arquivo de index.html, é o arquivo de HTML neste caso. O segundo é o arquivo de estilos, que eu vou chamar de style.css. O nome aqui no style pode ser qualquer, a extensão é que deve ser obrigatoriamente CSS. A seguir, vamos criar um arquivo de script, que vamos chamar de index.js. Simples quanto isto. Com estes 3 arquivos, nós podemos criar este nosso projeto. Vou fechar aqui e vou minimizar isto. Aqui no meu HTML vou criar a estrutura do nosso projeto. Para isso, eu vou usar algo que chamamos de emmet e ele já cria aqui a nossa estrutura. Vou mudar o título, vou chamar de BG
changer, que significa background changer na minha cabeça. E depois, o que nós podemos fazer? Vamos conectar o nosso arquivo de estilos. O que é isso? O meu arquivo HTML ele vai criar a estrutura da nossa página. Vai colocar o nosso botão, vai colocar a nossa div, mas não vamos estilizar dentro desta página. Para podermos estilizar, nós vamos usar o nosso arquivo de estilos. E esse arquivo de estilos deve se conectar ao nosso arquivo HTML. Eles devem se conhecer, devem se comunicar para poder passar os estilos que nós vamos escrever aqui para estes elementos. Antes mesmo de eu conectar, eu vou criar a estrutura para depois fazer perceber o que é essa conexão. Eu vou começar criando aqui um container, é uma div na verdade que eu vou chamar de container. Dentro desse container, nós vamos ter a nossa div, que eu vou chamar de BG. Vou dar uma classe chamada BG. Aqui na classe, eu posso simplesmente mudar de classe para ID. Isto não é algo especial, não existe um motivo especial aqui, mas eu acredito que no seu nível vai ser mais fácil usarmos ID aqui. Depois desse nosso BG, eu vou criar o nosso botão. Vou chamar de button, ou melhor, é um button que vamos dar um texto aqui que diz mudar cor. Tão simples quanto isto. Vamos neste momento abrir o nosso projeto no navegador. Para abrirmos esse projeto, eu tenho uma extensão aqui que chama-se Live Server. É por isso que eu tenho esta opção aqui que diz abrir com Live Server. Vou clicar nesta opção e ele abriu no navegador. Vou trazer este projeto como o primeiro aqui e vocês podem ver que nós só temos aqui o nosso botão que diz mudar cor. A div também existe, mas como ela não tem nenhum tamanho e nenhuma cor, é difícil de ver. Muito bem, agora queremos dar uma cor a esta div. Nós podemos selecionar esta div aqui no nosso estilos. Vamos fazer o seguinte, vamos para aqui. Para fazer uma seleção de ID, nós usamos aqui este símbolo de asterisco e passamos o nome que nós demos de ID e nós chamamos de BG. Se eu chegar aqui e disser o seguinte, eu quero uma largura, ou melhor, um comprimento que é width, posso dar de 500 pixels, posso dizer 500 pixels, e uma altura também de 500 pixels. Eu falhei escrever % aqui, mas eu queria pixels. Não está visível e eu vou dar um background color de brown. Quem acompanha os tutoriais aqui no canal sabe que eu gosto muito de usar essa cor. Mas como vocês podem ver, nenhum desses estilos aqui foi aplicado. Por que que não foi aplicado? Simplesmente porque o nosso HTML não está conectado com o nosso arquivo de estilos. Ele não recebe esses estilos aqui, não sabe que os estilos existem. Para conectarmos esses dois, voltamos aqui então dentro do nosso head. Aqui debaixo, eu vou usar de novo o emmet aqui. Temos esta opção aqui que diz link CSS. Vou clicar nele e ele já completa. Vocês podem ver que os estilos já estão a aparecer aqui. Como é que isto funciona? Nós passamos aqui o link, que vocês podem ver que é uma tag simples, o link. Depois temos o rel, que diz style sheet. O href, nós passamos o nome do nosso arquivo de estilos. Qual é o nome do nosso arquivo de estilos? Se vocês forem olhar, aqui tem escrito style.css. É por isso que funciona. Se tivesse um outro nome aqui, nós teríamos que passar esse nome aqui e depois .css. Simples quanto isto. Vamos voltar aqui e além de 500 pixels, eu vou simplesmente dizer quero 50% da tela. 50% de todo o tamanho. E a altura, eu vou dizer, preciso de 200 pixels, desta forma aqui. Então vocês podem ver que o meu elemento está ali com aquele tamanho. Perfeito. Se vocês forem lembrar, nós criamos um elemento que se chama container. Tem a classe container, que é este elemento aqui. Vou copiar até este nome container aqui. E vou para o meu arquivo de estilos. Vou passar ele aqui. E vou dizer o seguinte, alinhe todos os elementos que estão dentro desse container para o meio.
dizendo Text Align Center. E ele alinhou simplesmente este aqui de baixo. E a nossa div aqui não foi alinhada, como vocês podem ver. Como é que nós vamos alinhar isto? Vamos aqui no nosso BG, nosso elemento BG, e vamos dizer o seguinte, margem. Vou dar até uma pequena margem de 20 pixels no topo e na base. E vou passar aqui Auto. Ele vai simplesmente centralizar-se, como vocês conseguem ver aqui. Ainda podemos dar um pouquinho de estilo, dizendo Border Radius, passamos 5 pixels aqui. Nós vamos dobrar um pouco as bordas do nosso elemento. Agora que já estilizamos, vamos selecionar o nosso botão. O nosso botão é único na nossa página e podemos selecionar. A primeira coisa que podemos fazer aqui, o que é? É colocar um font size, passarmos para 20 pixels, desta forma. Podemos passar um padding também. Eu não quero alto, quero de 15 pixels, desta forma aqui. Então temos ali o nosso botão. Podemos passar o border radius também, de 5 pixels. E dizermos o cursor deve apontar assim que passarmos o nosso mouse aqui, desta forma aqui. Simples quanto isso, nós terminamos aqui o nosso CSS, o nosso HTML. Vamos agora à parte que nos interessa mais, que é a parte do JavaScript. Se eu entrar aqui, o que nós queremos fazer? Nós queremos que ao clicar este botão, mudarmos a cor deste elemento. Significa que existem dois elementos que nós queremos interagir com eles neste nosso projeto. O nosso botão e o nosso elemento de background aqui. Para podermos interagir com esses dois, nós temos que trazê-los aqui no JavaScript. Mas antes mesmo de trazermos aqui no JavaScript, o JavaScript, ou melhor, o nosso arquivo de HTML precisa saber que existe aqui um arquivo de JavaScript que vai dar algumas instruções para ele fazer. Vamos aqui no nosso index e bem daqui debaixo do onde linkamos o CSS e vamos usar Emmet de novo e vamos escolher essa segunda opção aqui. Vou clicar e vocês podem ver que temos o script onde abre e fecha a tag aqui, vocês podem ver, e aqui dentro ele pede o CRC. Aqui neste CRC é onde nós vamos passar o nosso caminho para encontrarmos o arquivo de JavaScript. O nosso arquivo é este aqui, como vocês podem ver. Vou fechar aqui. Então, para chegarmos lá, podemos simplesmente passar aqui index.js. Se nós deixarmos desta forma, o que vai acontecer? O JavaScript, em algumas partes, ele pode não funcionar, porque nós vamos clicar, vamos querer usá-lo antes mesmo dele começar a funcionar, ou melhor, antes de todos os elementos serem renderizados na página. O que nós temos que fazer para evitar isso? Podemos pegar este script e descermos ele para cá, aqui, então ele vai existir depois de todos os elementos serem renderizados na tela. Ou simplesmente podemos devolver onde estava e passarmos um atributo aqui que chama-se differ. Eu particularmente prefiro esta forma aqui, então vamos usar aqui o differ. E vocês podem ver que ele está fora deste CRC aqui. Passamos o differ por fora. Muito bem. Agora já conectamos o nosso JavaScript ao nosso HTML. Vamos voltar aqui e vamos testar se ele está realmente a funcionar. Podemos simplesmente dar um alert e vamos dizer olá. E vocês podem ver que alguma coisa está a acontecer aqui. Então temos o nosso olá aqui, quer dizer que o JavaScript está a funcionar na nossa página HTML. Vou limpar isto aqui e vamos voltar a planejar a nossa aplicação. Como eu dizia, nós queremos interagir com este primeiro elemento e este segundo elemento aqui. Para isso, nós temos que chamar esses dois aqui no nosso arquivo de JavaScript. Vamos fazer o seguinte, nós temos que selecionar. Esta seleção é feita, nós chamamos isso de manipulação de DOM. Se você ainda não aprendeu isso, eu vou linkar neste tutorial um vídeo que eu fiz sobre manipulação de DOM. Então você vai aprender tudo o que é necessário para entender os próximos passos que são relacionados com a manipulação de DOM.
Então, estes dois elementos, nós precisamos dar nome a eles. Vocês podem ver que o primeiro elemento temos aqui, demos um ID, que nós podemos identificar ele com este nome aqui, mas o botão não demos nenhum nome. Podemos também dar um ID aqui e vamos chamar simplesmente de BTN. Agora sim, podemos pegar esses dois aqui no nosso JavaScript. Para o primeiro, eu vou colocar eles numa constante, e essa constante eu vou chamar de quê? O primeiro é o nosso BG. Posso continuar chamando de BG e vai ser igual ao quê? Vamos dizer o seguinte, documento, que é essa nossa página, vamos dizer document, get element by ID, pega-nos um elemento pelo seu ID. Aqui dentro nós vamos passar o nome do ID, desta forma aqui. Quer dizer que nós pedimos ao documento para ele pegar um elemento que se chama BG. E esse elemento ele vai pegar pelo nome do seu ID. Foi o que nós dissemos aqui. A seguir, vamos dizer o seguinte. Queremos pegar o botão agora. Podemos chamar também de BTN. Vamos dizer a mesma coisa. Olha, documento. Get element by ID. Pegue-nos um elemento pelo seu ID. E o nome do ID passamos aqui. Para termos certeza que nós pegamos esses elementos da forma correta, nós podemos logar no console. Então vamos dizer console.log, vamos logar o BG, vamos colocar uma vírgula e depois o BTN. Como é que nós podemos ver esses dois elementos? Nós vamos no nosso navegador e vamos abrir o nosso console aqui. Para isso, posso simplesmente clicar o F12 aqui no meu navegador, F12, e vamos aqui onde vem console. Vou limpar e vou refrescar para vocês verem. Ele não abriu. Muito bem. Vocês podem ver que o primeiro elemento é a nossa div. Podem ver que a div tem esse ID de BG. E o segundo elemento que está escondido, deixa só descer um pouco. Então vocês podem ver que ao passar o mouse aqui, ele está a apontar o nosso elemento, que é o nosso botão. Perfeito, está a funcionar corretamente. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu espero que esteja visível essa parte de baixo aqui. Muito bem, subiu um pouco, acredito que esteja visível. O que nós queremos fazer? Nós queremos mudar de cor. Para mudarmos a cor, nós podemos criar uma função que faz isso para nós. Para criarmos uma função, nós temos aqui, passamos o nome function e depois escrevemos o nome da função. Podemos chamar de change color. Isto é uma função. Eu espero que você tenha aprendido como se cria uma função até este momento. E dentro dessa função, podemos dar um alert neste momento. Dizermos o quê? Mudando cor. Mudando cor, desta forma aqui. Mas esta função, em que momento nós queremos chamar? Em que momento queremos mudar a cor? É onde vamos descer e pegamos o nosso botão. Vamos dizer o seguinte, BTN, vocês podem ver, para pegarmos o botão, não é? Pegamos o botão aqui e guardamos ele nesta constante aqui. Então, para reutilizarmos, podemos simplesmente chamar o BTN. Vamos dizer o seguinte, BTN, adicione um escutador de evento. Para dizermos isso, nós colocamos um ponto aqui e escrevemos Add Event Listener. Estamos a dizer, este botão ele deve esperar, ele vai adicionar um escutador de evento para quando esse evento acontecer nele, ele fazer alguma coisa. E qual é o evento que nós queremos escutar? É um evento que se chama clique. Significa que quando clicarmos, ele vai chamar esta função aqui que se chama change color, desta forma. Note que nós não inicializamos a função desta forma, não chamamos a função desta forma aqui. Temos que tirar esses parênteses e só apontamos a nossa função. Estamos a dizer que quando clicarmos, queremos apontar a esta função. Então, esta função vai ser chamada assim que nós clicarmos. Neste momento, a nossa função só dá um alert aqui. Então, se eu clicar, vocês podem ver que ele diz mudando cor, que é isso que nós escrevemos aqui. Significa que o nosso botão está a receber de forma certa o evento de clique e também está a receber de forma certa a função que nós queremos que ele execute. Muito bem. Vamos começar agora.
nós queremos mudar de cores. Então, para fazermos isso, vamos criar uma lista de cores aqui. Se você se lembra, uma lista de cores pode ser feita através de um array, que é um elemento que guarda, simula uma lista, não é? Então, vamos dizer um const, vamos dizer colors, vai ser igual. Queremos criar um array aqui. Para criar um array é desta forma aqui. Então, vamos passar as cores aqui. Podemos chamar o green, que é a cor verde. Podemos chamar o red. Eu até posso acrescentar aqui uma que não tínhamos. Podemos chamar o black. Podemos chamar o blue. O blue. Notem que são strings. Podemos chamar o blue aqui. Poderíamos chamar o violet, acredito que existe esta cor, e por aí adiante. Muito bem. Agora que nós já temos aqui, ele está a sobrar um espacozito aqui. Vou só apagar a última cor, não muda muita coisa mesmo. Muito bem, o que nós queremos fazer aqui? Vamos apagar esse alert aqui. Nós queremos manipular a cor do nosso background através do clique. Para isso, nós vamos pegar o nosso BG aqui. Vamos dizer BG, queremos o estilo, vamos dizer style, e queremos o que? O background color, esse background aqui. Vamos dizer o seguinte, mude de cor, ou melhor, esse background vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma das cores que nós colocamos lá no topo. Então vamos dizer colors e vamos selecionar uma cor. Podemos desta forma passar a primeira cor aqui, que é o 0. Isto, nós estamos a selecionar o primeiro elemento aqui do nosso array. Os arrays, vocês sabem que são de índice 0, logo o 0 é este primeiro elemento aqui. Se eu clicar, vocês podem ver que ele mudou para verde. Eu podia mudar aqui para 2. Temos 0, 1, 2. Então vamos ter o black aqui. Vou colocar desta forma. Vocês podem ver que ele mudou para a cor preta. Muito bem. Mas nós não vamos ficar passando esses valores de uma forma estática aqui. Nós temos que arranjar uma forma de passar esses valores de uma forma mais dinâmica. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer da seguinte forma. Podemos criar uma constante aqui, que vamos chamar de random color. Quer dizer que vai ser uma cor aleatória aqui. Random color. E esse random color, como é que nós vamos obter? Nós vamos obter através de vamos usar a API aqui de matemática que nos permite pegar valores aleatórios e muito mais, não é? Mas agora nós queremos apenas pegar um número aleatório. Vamos dizer o seguinte, math.random, desta forma aqui. Mas o que é esse valor aqui, esse math random? Vamos logar ele para podermos ver. Vamos ver no console. Vamos aqui embaixo, eu vou chamar o console e vou dizer random color, desta forma aqui. Este aqui retorna um valor de 0 até 1, ou melhor, até 99, 0.9 na verdade, porque ele nunca vai chegar 1. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que o valor é este aqui. Ele nunca vai chegar no 1, na verdade. É de 0, está entre 0 e 1, mas nunca chega em 1. Agora, se nós quisermos que este random aqui, esse math.random chegue até 5, por exemplo, nós colocamos aqui, vamos multiplicar por 6. Por que por 6, se nós queremos até 5? A verdade é que ele vai pegar o seu valor original aqui, que nunca chega no 1, e vai multiplicar por 6. E se nunca chega no 1, ele também nunca vai chegar no 6, logo vai terminar no 5. Vocês podem ver aqui. Vou clicar, vocês podem ver, temos 3, temos 4, temos 2, são números aleatórios que ele vai passar, mas ele nunca vai chegar ao 6. Perfeito até agora. Mas vocês também podem ver que ele está nos trazer aqui números decimais. E como vocês podem ver aqui no colors, nós precisamos passar um número inteiro. O que nós vamos fazer? Vamos colocar toda esta operação aqui dentro de um outro método que chama-se math.floor.
desta forma aqui. Assim, ele vai arredondar todos os valores que nós vamos encontrar. Se eu clicar, vocês podem ver que já é 5, já não tem aquela parte decimal. São diferentes números, mas sem a parte decimal. Perfeito, até aqui está tudo bem. Vamos voltar aqui. Agora temos um outro problema aqui. Qual é o problema? É que nós passamos de uma forma estática esse valor aqui. Não tem problema porque o nosso array é muito pequeno e nós podemos saber quais são os valores, qual é o índice que vamos precisar aqui. Precisamos de 0, 1, 2, 3. Quer dizer que nós podemos de forma estática passar aqui o número 4 e não teria nenhum problema. Mas se nós decidirmos aumentar as cores aqui, por exemplo, nós já passamos o 4 e decidimos aumentar um yellow, por exemplo. Yellow significa que aqui teremos que, de novo, manualmente subirmos este número aqui. Então, isto em algum momento pode não ser muito prático, então eu vou apagar. Como é que nós vamos pegar o valor deste array todo aqui? É muito simples. Vou até logar aqui embaixo. Para pegarmos esse valor, nós precisamos simplesmente passar o colors.length. Desta forma aqui. Se eu clicar esse botão, ele vai nos dar o valor, não é? O valor que nós tínhamos passado aqui, que era 4. Então, de uma forma dinâmica, ele vai passar. Se eu aumentar esse array aqui, posso escrever de novo red aqui, vocês podem ver que de forma automática ele subiu para 5. Então, não precisamos ficar passando o valor aqui manualmente. O que nós vamos fazer agora? Além de colocarmos esse 4, vamos passar aqui o colors.length, desta forma aqui. E já não temos nenhum problema. Vou apagar isto aqui e vou descomentar isto. O que nós vamos fazer? Aqui nesse colors já não vamos passar o 2. Vamos de forma aleatória passar os valores que ele vai achando. Desta forma aqui. Agora se eu voltar e clicar, vocês podem ver que ele achou um valor aleatório e ele nos deu a cor que está nesse valor. Vocês podem ver, vou clicar, ele mudou, cliquei, ele mudou, cliquei, ele mudou de cor e ele vai clicando. Agora, o que acontece no momento em que eu clico 2 vezes e ele mantém a mesma cor? É porque o valor aleatório que ele achou coincide com o valor anterior, logo a cor é a mesma. Vou clicando aqui e vocês podem ver que ele muda de cor e às vezes eu clico 2 vezes e ele mantém a cor. É assim que nós criamos este projeto, onde mudamos a cor aqui do nosso fundo. Eu acredito que você de alguma forma aprendeu algo novo nesse primeiro projeto e se você realmente aprendeu algo novo, eu peço que comente já o que você aprendeu ou se está a gostar aqui da explicação logo nesse primeiro projeto. Nos vemos na realização do segundo projeto. Então, turma, vamos neste momento para o nosso segundo projeto. E como vocês podem ver, nós vamos fazer essa pequena calculadora onde adiciona 2 valores apenas. Para visualizarmos, eu vou só colocar aqui um 55, vou adicionar com 10 e podemos calcular. Assim como podemos limpar esses 2 campos, ou melhor, esses 3 campos. Para fazermos isso, eu já tenho aqui, como este é o segundo projeto e no primeiro projeto eu expliquei com detalhes como é que nós criamos as estruturas dos nossos arquivos. São 3 arquivos que são necessários para esses projetos, de HTML, de CSS e de JavaScript. Eu já criei aqui os meus arquivos dentro de uma pasta que eu chamei de Addition. Vou minimizar isto. Já conectei também o meu arquivo de estilos com o meu arquivo HTML, assim como já conectei o meu arquivo de JavaScript com o meu arquivo de HTML. Neste momento vou de novo usar a minha extensão, ou melhor a extensão aqui do Live Server, para abrir este projeto no navegador. Como vocês podem ver, está limpinho e vou trazê-lo para cá. Vamos começar e de novo vou começar criando um container aqui que vou colocar todos os meus elementos. E o primeiro elemento que eu vou deixar aqui vai ser um H2 que ele diz adicione 2 valores.
Simples quanto isto. E vocês já podem ver ali. A seguir, nós precisamos de um input. Vai ser um input do tipo, aqui vocês podem ver que está no tipo texto, mas nós queremos do tipo number. A seguir, vamos colocar o nosso sinal de adição. Para isso, eu vou colocar apenas num span. E vou colocar o sinal de adição aqui. A seguir, queremos um outro input, que vai ser do tipo number também. Vou limpar isto por enquanto. A seguir, vamos colocar um outro span, que vai ter o sinal de igualdade. Vou só dar um espaçamento aqui. Eu tenho um tipo de fonte que ele liga agora sim. Vocês podem ver aqui. E por fim, vamos colocar um outro input, que este aqui pode receber um number também. E vamos colocar um atributo aqui que chama-se disable, para não ser possível clicar neste elemento. E vocês podem ver que ele já pintou um pouquinho aqui. Vamos a seguir colocar os nossos botões. Esses nossos botões eu vou colocar dentro de uma div. E vou colocar o primeiro botão, que eu vou dizer calcular. E o segundo botão, vou só copiar isto. Posso colocar limpar. É para limpar os campos. Esse texto que usei aqui, correto. Limpar os campos. Muito bem, já acabamos aqui com o nosso HTML. Não sei porque está, acho que porque não cliquei cá. E vamos começar a estilizar um pouco esses elementos. Vou selecionar o meu container. Agora posso fazer um pouquinho mais rápido. Vou dar um text align center. Vou centralizar todos os elementos ao meio. A seguir, eu vou selecionar o meu input. E este input é do tipo, não é? Do type number. Todos os meus inputs. Isto é um seletor. E se você tem problema com seletores, eu vou deixar também aqui um vídeo completo sobre seletores que eu fiz, que eu acredito que vai lhe ajudar demais. Vou começar dando um comprimento de 100 pixels e vou dar um padding de 15 pixels. Desta forma aqui. Vocês podem ver que está mais estilizado, ou está melhor aqui. Posso dar um border radius de 5 pixels para esses elementos. Desta forma aqui. A seguir, eu posso selecionar os meus botões. Eu vou colocar uma classe aqui, nesta div aqui, só para dar um espaçamento. Posso dar uma classe que vou chamar de btns, para dizer que estamos a selecionar os botões aqui. Seletor de classe, btns, vou dar uma margem no topo de 20 pixels. Simples quanto isto. A seguir, eu vou selecionar o meu botão, ou os meus botões, desta forma. Vou dar um padding de 15 pixels também. Vou dar um border radius de 5 pixels. Font size de 18 pixels. Desta forma aqui. O padding aqui eu posso até dar de 30 nas laterais. 30 pixels, fica bem melhor desta forma. Vou remover o outline, vou dar o none aqui e vou remover as bordas também. Borda, vou passar none. Desta forma vai ficar sem bordas. Agora, como eles têm cores diferentes, eu vou selecionar um por um. Desta feita, como eu vou precisar chamar esses elementos lá no JavaScript, vou aproveitar neste momento e vou dar um ID para cada um. Este aqui primeiro vou chamar de calc, que vai calcular. E este segundo vou dar um ID chamado clear. Pode ser assim. Clear. Perfeito. Vamos voltar aqui e vamos selecionar primeiro o calc. É um ID, seletor de ID. Calc. E vamos dar um background color de um azul. Esse azul está aqui. Eu tenho uma extensão aqui que pega essas cores. Aqui, qual é a extensão? Esta aqui. Vou selecionar e vou pegar esta cor aqui. Voltando para cá, vou passar esta cor desta forma aqui. Se nós voltarmos, vocês podem ver.
Aqui falta colocarmos a cor. Vamos passar a cor para branco. Desta forma. Vamos pegar a cor do outro botão. De novo, volto aqui, vou para minha extensão. Vou pegar esta cor aqui, que vou passar aonde? No meu segundo botão, que vai ser o botão que vem Clear, que tem o ID Clear, desta forma. E vou passar o Background Color para a cor selecionada. Vou voltar aqui e vocês podem ver que desta forma nós terminamos de fazer o nosso layout aqui. Agora podemos passar para o nosso JavaScript. Como vocês já sabem, o JavaScript também já foi conectado com o nosso HTML. O que nos falta mesmo é pegar esses valores. Agora vamos planificar aqui a nossa aplicação. O que nós queremos fazer? Nós queremos pegar o valor deste campo, o valor do outro campo e também este elemento aqui temos que passar algum valor. Quer dizer que já temos pelo menos 3 elementos por interagir com eles. Além desses, temos esses dois botões. Aliás, eu esqueci aqui de colocar um cursor pointer aqui. Temos esses dois elementos. Logo, no total, nós precisamos interagir com 5 elementos lá no nosso JavaScript. Vamos dar nome a todos esses elementos para podermos identificá-los cá no nosso JavaScript. Voltando aqui no HTML, o primeiro input eu vou chamar apenas, vou dar um ID de num1, para dizer que é o número 1. O segundo input vou dar um ID de num2. O disabled, este outro input, vou dar um ID de res, significa resultado mais ou menos. Então é este elemento aqui. Os dois botões já têm aqui os seus próprios IDs. Então vamos para o nosso JavaScript. Vou fechar esses tiles aqui e vamos pegar esses elementos. Nós dissemos que precisamos pegar os elementos para poder trabalhar com eles. Vamos dizer const, vamos guardar uma constante todos esses elementos. O num1, por exemplo, vai ser igual ao quê? A document ponto alguma coisa. Queremos pegar esse elemento. Na aula passada ou no projeto passado, nós aprendemos que podemos usar o getElementById e passávamos lá o nosso ID. Mas não só podemos usar o getElementById, assim como podemos usar o querySelector. O que este faz? Estamos a dizer o seguinte: documento, procure por seletor. O que é um seletor? Seletores são todos aqueles que nós usamos, por exemplo, no CSS para podermos estilizar. Este método aqui, ele pega também por seletor, o que significa que do mesmo jeito que passamos no CSS, é do mesmo jeito que devemos passar aqui no querySelector. Então, se é um ID, nós vamos usar o seletor de ID. Desta forma aqui, passamos o num1. É diferente do getElementById porque não precisamos colocar este símbolo aqui. Mas aqui no querySelector, ele procura mesmo pelo seletor e o seletor é do mesmo jeito que usamos no CSS. Logo, é preciso colocar aquele símbolo. Agora podemos ir para o num2. Eu só vou descer aqui. Fiz uma cópia. Vou editar. Vou escrever num2. Agora posso fazer um pouquinho mais rápido, que vocês já pegaram um pouquinho de jeito aqui. A seguir, vou copiar também. Vou selecionar esses dois. Para selecionar, assim que eu cliquei, é só clicar no Ctrl D, que ele vai pegar o outro texto semelhante a ele. Vou apagar e vou escrever res. É do resultado. A seguir, o que nós queremos? Queremos os nossos dois botões. Desta forma aqui. Vou de novo clicar aqui, vou clicar Ctrl D, ele vai selecionar o texto igual assim. E aqui queremos o resultado, ou melhor, já temos, queremos o calc btn, é o botão para calcular, calc btn. Só que como nós havíamos copiado cá, ele escreveu btn cá também, é só mudar, manter o nome calc btn aqui e cá deixarmos apenas calc. Aqui queremos o clear btn. Desta forma aqui. Então deste lado vamos apagar o que é o clear.
Para você verificar se pegou realmente esses elementos, você aprendeu no projeto passado que você pode inspecionar esses elementos usando o console.log e você pode fazer isto neste momento antes de continuar. Eu não vou fazer, tenho certeza que selecionei corretamente esses elementos e vamos poupar um pouquinho de tempo aqui. A seguir, o que nós queremos? Nós precisamos de duas funções. Por que precisamos de duas funções? Precisamos de uma função para calcular e precisamos de outra função para limpar. Então vamos criar essas duas funções. Para começar, eu vou criar uma função que eu vou chamar de calculate, desta forma aqui. É uma função. Aqui dentro eu vou dar um alert que vou dizer calculando. Desta forma, por alguma razão, eu falhei aqui. Desta forma aqui. Muito bem. Agora vamos criar a nossa segunda função. A nossa segunda função vai ser para limpar os campos. Vou dar um function aqui. Podemos dar o nome de clear input. Ou fields poderia funcionar também. Não existe nenhuma regra para esses nomes, basta que ele faça sentido para si e para outros que vão pegar aí os seus projetos. Desta forma, vamos dar um alerta aqui também. E aqui vou dizer limpando. Muito bem, essas funções já existem, já criamos essas duas funções para calcular e limpar. Mas, se nós clicarmos agora, vocês podem ver que nada acontece. Para poder acontecer algo, nós temos que dizer esses botões que no momento que nós clicarmos, nós queremos que chame a função X. Para isso, vamos aqui no calc.btn primeiro, vamos adicionar um escutador de evento. Vamos dizer add event listener. Qual é o evento que queremos escutar? É o clique. E quando houver esse clique, o que nós queremos fazer? Queremos chamar o calculate. Notem que não chamamos de imediato a função, nós apontamos apenas a função. O que quer dizer que quando clicarmos, nós apontamos para essa função, logo esta função vai ser disparada. A seguir, queremos o clear.btn. Vamos fazer a mesma coisa, adicionar um escutador de evento com o add event listener. E vamos aqui dizer o evento, que é o clique. E ao clicarmos, queremos o clear inputs. Também não vamos chamar de imediato. Vamos testar se está a funcionar. Se eu der um clique, ele não está a funcionar por alguma razão. Agora começam os problemas aqui. Deixa eu voltar no meu index e vocês podem ver que está conectado. Ainda bem que isso aconteceu. Vocês podem ver que, deixa até mostrar o erro aqui. Eu não planejei isso. Então, esse add event listener está a dizer, não podemos ler a propriedade, não é? Add event listener de um elemento que não existe. Se lembrarem no tutorial passado, eu disse que aqui devemos passar um differ ou devemos passar para cá embaixo. Significa que esse elemento ainda não existe quando nós usamos o JavaScript. Logo, se eu passar aqui o differ, ele vai resolver esse nosso problema. Se eu voltar agora e clicar calcular, você pode ver calculando. Ainda bem que isso aconteceu, deu chance de eu lhe mostrar aqui qual é o real problema de eu ter dito, devemos passar o differ ou passar o script cá embaixo. Então vocês podem ver que os dois estão a funcionar, limpando e calculando. Vamos voltar e vamos continuar. O que nós queremos fazer aqui na hora de calcular? Nós simplesmente queremos... Eu vou até guardar numa constante isso, que é o resultado. Esse resultado deve ser igual ao quê? Nós temos um outro res aqui. Vou dizer result aqui. Vou mudar para result. E aqui dentro vou usar o res. Embora o escopo é diferente, mas para não complicar aqui os nomes. O res vai ser igual ao quê? Nós queremos o num1. Num1. E nós aprendemos como é que pegamos o valor. Logo, queremos num1.value. Queremos adicionar com o num2 também ponto value, desta forma aqui. Se nós logarmos, vamos dar um console.log aqui de res.
e vamos ver no que vai dar. Vamos passar esses dois valores, por exemplo 10 aqui e passamos 10 aqui também. O valor esperado ao calcular é o que? 20, mas se nós clicarmos, vocês podem ver que ele dá este valor aqui. Ele fez uma concatenação, além de um cálculo. Por que isso acontece? É porque no JavaScript, os inputs, por natureza, eles trazem strings. Não importa se o tipo é number, porque se nós voltarmos aqui e vocês forem olhar, é do tipo number. O esperado aqui é que esses valores que nós pegamos fossem number, mas o JavaScript não funciona dessa forma. Isto até para mim parece mais um erro. Mas é assim como funciona, nós temos que tentar trabalhar com esses problemas. O que nós podemos fazer aqui? Como nós vamos calcular também valores decimais, nós podemos passar simplesmente o que é aqui? Um parseInt. Esse valor será transformado em um valor inteiro, mas teremos problemas em calcular valores decimais. Então mudamos para parseFloat. Esta string neste momento foi trocada para um número que permite que é também decimal. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos passar o parseFloat e se nós calcularmos agora, vou colocar 10 mais 10 e calcularmos, vocês podem ver que já temos 20 além daquela concatenação que havia acontecido. Muito bem, vamos continuar. Mas e se eu limpar esses campos e eu calcular aqui, vocês podem ver que ele de alguma forma trouxe alguma coisa aqui, mas algo que não existe na verdade. O que nós podemos fazer aqui? Podemos testar para ver se os nossos campos têm algum resultado ou não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um if aqui. Vamos dizer o seguinte, num1 ponto value e num2 ponto value. O que esse teste está a fazer? Deixa só abrir e fechar aqui para tirarmos este erro. Vou puxar para cima. Isto tem que entrar aqui e eu vou explicar porque que isto funciona. Aqui no teste com if, se nós passarmos aqui, o primeiro valor que passa aqui, ele tem que dar verdade. Se ele dá verdade aqui, então nós caímos dentro deste bloco aqui. E por que nós não colocamos aqui num1 ponto value diferente de vazio, por exemplo? É porque vazio é um número já falso. Eu não sei se vocês perceberam o que eu disse aqui. Nós poderíamos dizer o seguinte, o num1 tem que ser diferente de vazio, desta forma aqui. Mas isto não é necessário. Por quê? Porque se nós estamos a dizer, se num1 ponto value existir, ou melhor, se for verdade aqui, quer dizer que não é vazio. Este num1 aqui, se existe, é porque é diferente de vazio. O vazio é tratado como um número, como um false value. Logo, se não for vazio, ele vai entrar aqui dentro desse bloco. Eu espero que não tenha complicado aí nessa última explicação, mas vamos continuar aqui. Então, se esses dois valores existirem, nós vamos entrar neste bloco else. Se for diferente disto, nós vamos simplesmente alertar, dizendo o seguinte, preencha todos os valores. Desta forma aqui. Quer dizer que se eu clicar em calcular neste momento, enquanto estão vazios, ele cai aqui. Logo, não pode continuar. A seguir, o que nós queremos? O resultado que nós temos aqui, nós temos que guardar aqui neste nosso campo de resultados. Onde é que está o nosso campo de resultados? Vou para aqui embaixo e vou dizer o seguinte. Temos aqui o nosso result. Temos que pegar o result, ponto value também, vai ser igual a esse nosso res aqui. Desta forma aqui. Isto podemos simplesmente colocar numa linha, se nós limparmos isto, desta forma, e pegarmos este resto aqui, passarmos aqui. Assim diminuímos essas variáveis todas, desta forma aqui. Fica tudo numa única linha. Logo, vamos lá calcular desta vez. Vamos dizer 10 mais o quê?
mais 10 igual a 20. Simples quanto isto. Mas eu percebi também que nós precisamos na verdade daquela variável. Vou só devolver aqui. Precisamos daquela variável. Vou devolver desta forma aqui. Vamos testar de novo. 10. Podemos colocar. Agora vamos colocar um número decimal aqui. Ele simplesmente não calculou. Alguma coisa não está boa aqui. Está certo, porque o res não existe neste momento. Vai ser igual aqui. Vamos lá. 10 mais um valor decimal aqui. E nós colocamos igual. Vocês podem ver que temos aqui este número decimal. Mas nós não queremos tantos números decimais aqui. Vamos fazer o quê? Aqui nesse nosso res, vamos colocar uma função que chama-se toFixed. Este toFixed leva o valor de números da parte decimal que nós queremos. Nós queremos apenas 2 valores aqui. O que significa que, mesmo nós colocando muitas casas decimais, ele vai trazer apenas 2 casas decimais aqui. Desta forma. E assim, nós podemos considerar a parte do cálculo finalizada. Mas, depois disso, nós queremos ser capazes de limpar estes elementos aqui. Para limparmos esses campos aqui, nós poderíamos simplesmente dizer o seguinte. Pegar o num1.value e dizermos é igual a vazio. Depois, pegarmos o num2.value, dizermos também que deve ser igual a vazio. E por fim, pegarmos o result.value também e passarmos para vazio. Isto vai funcionar sem nenhum problema. Podemos calcular aqui e colocarmos igual. Ao limparmos o nosso campo, vocês podem ver que limpou. Mas como nós estamos a subir de nível, queremos aprender coisas novas, vamos fazer de uma forma melhor isto. Vocês podem ver que, como eu disse, nós aprendemos a selecionar com seletores aqui. E esse num1, 2 e result são inputs. Então podemos selecionar eles todos de uma vez. Vamos dizer const, não é? Vamos chamar de inputs. Desta forma, vai ser igual a document.querySelector. Agora temos que usar o querySelector all. Vamos passar all aqui e vamos dizer o que queremos selecionar. Todos inputs. Desta forma aqui. Para vermos se selecionamos de forma certa, nós podemos logar aqui o inputs. Se nós voltarmos aqui, vocês podem ver que temos um node list aqui. Este node list aqui é desses 3 inputs. Deixa eu só dar um refresh aqui. Temos um node list aqui que tem um length igual a 0, o que não podia ser, porque são 3 elementos. Certo, eu coloquei inputs aqui, mas deve ser input na verdade, porque são inputs, não inputs. Correto, agora temos aqui um node list com 3 elementos. Esses 3 elementos aqui, selecionamos todos eles. Muito bem, é um node list. Se nós quiséssemos fazer muito mais que aquilo que nós vamos fazer aqui, nós poderíamos transformar ele num array, mas vai ser suficiente porque ele recebe um método que se chama forEach e é o que nós precisamos aqui. Vamos aqui dentro deste clear inputs e vamos chamar aquele inputs. Aquele inputs vamos dizer o seguinte: forEach estamos a dizer para cada um o quê? Para cada um dos inputs. Então vamos passar esse input aqui. Vamos dizer o seguinte: acredito que vocês não aprenderam sobre arrow functions até este momento. Então vamos dar uma função normal aqui. Vamos passar uma função aqui, uma function, não é? E essa function vai receber um input. Estamos a dizer para cada input, que são 3, não é? Este aqui vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Assim que clicarmos, ele vai fazer um loop nos 3 elementos e vai pegar cada um dos inputs, não é? Eita! Cada um dos inputs que colocamos ali no input e vamos dizer .value, pegar o value de cada um e vamos dizer é igual a nada.
a vazio. Desta forma aqui ficou mais elegante, eu acredito. Se nós voltarmos e passarmos aqui algum outro cálculo e dissermos igual, nós podemos da mesma forma limpar aqui os nossos campos e vocês podem ver que o nosso código ficou mais elegante. Aprendemos sobre o Query Selector All e também aprendemos sobre este for each. E é assim que nós terminamos o nosso segundo projeto aqui nesse nosso tutorial com 5 projetos de JavaScript para iniciantes. Se você está a gostar, não esqueça de deixar o seu like, não deixa de comentar aquilo que você achou sobre o vídeo e nos vemos no próximo tutorial. Vamos no nosso terceiro projeto e nesse projeto nós queremos fixar o conhecimento que temos sobre trabalhar com inputs e também trabalhar com if statements, que são aqueles blocos de if. Para isso, nós vamos fazer essa pequena aplicação que vai saudar um usuário dependendo da hora. Ele vai receber o nome do usuário e vamos receber também a hora em que estamos a saudar e ele vai colocar aqui, vai printar boa tarde Hélio, porque estamos a saudar às 12 horas. Para isso, vamos começar. Vamos de novo criar o nosso container. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque acredito que a maior parte das coisas vocês já sabem. Vou colocar um H2 aqui e vou dizer saudar usuário. Desta forma, eu ainda não abri este projeto. Vamos abrir o nosso projeto. Deixa só devolver. Deixa eu guardar aqui, mas vou devolver aqui só para poder ver o que nós temos aqui enquanto eu digito. A seguir, eu vou criar uma div e dentro dessa div vou colocar 2 elementos. Vou colocar, antes disso mesmo, vou simular aqui, vou colocar uma classe, vou simular um formulário, mas só na classe vou chamar de form. Esse não é realmente um formulário. Dentro desse nosso form, eu vou colocar uma div aqui. E dentro desta div vamos ter uma label. Vou apagar esse for. Esta label, nós queremos o quê? Queremos o nome aqui, como vem no outro projeto. A seguir, queremos um input. Este primeiro input vai ser do tipo text, sem nenhum problema. Depois vou criar uma outra div que vai seguir o mesmo padrão. Dentro desta div, vou criar um label. Este label, vou limpar o for também aqui. Este label vai simplesmente dizer hora. E por baixo, vamos criar um input. Esse input pode ser do tipo number. Fora disto, eu vou criar aqui o meu botão. Este botão vai simplesmente dizer saudar. Simples quanto isto. Se eu voltar aqui, vocês podem ver que nós temos esta estrutura aqui. Vamos estilizar. Vamos no CSS e a primeira coisa que eu quero é selecionar o nosso body, porque eu quero mudar a fonte. Vou colocar Verdana aqui. A seguir vou selecionar o meu container e neste container vou alinhar os meus elementos ao centro. Vocês já sabem isto. A seguir eu vou simplesmente dizer o seguinte: vou selecionar o meu form e eu quero as divs que estão dentro do form e vou simplesmente dizer o seguinte: display inline block, desta forma aqui, para eles estarem alinhados na forma horizontal. A seguir eu vou selecionar o label e vou dar um display block para simplesmente estar por cima. Vou dar também uma margem bottom de 5 pixels. Simples quanto isto. A seguir, vou selecionar os inputs. Vou selecionar input, agora não vou especificar qual tipo, é para os dois. Vou dar um padding de 10 pixels. E por fim, vou selecionar o meu botão. Vou dar um padding de 5 pixels, ou melhor, de 5 no topo e na base e 10 pixels nas laterais. Parece que ele não foi selecionado, ou melhor, vou aumentar aqui a fonte. Vou colocar 18 pixels, ele vai crescer um pouquinho mais, assim como está neste momento. Vou colocar aqui 17 pixels. E ele está mais igualzinho
Vou tirar borda, vou dizer borda none. Vou tirar o outline, vou dizer também none. Vou só descer um pouco para garantir que vocês consigam ver aqui. Vou dar um background. Tem um blue cadet que eu gosto. Eu acho que é cadet blue. Cadet blue, assim. E a cor color, vou colocar um FFF, que é o branco. E vou dar um cursor pointer. Já terminamos com os nossos estilos e neste momento queremos começar a trabalhar com o JavaScript. Vamos voltar aqui no nosso JavaScript e podemos pegar os elementos. Vocês já sabem que temos 3 elementos ali. Então, vou simplesmente dizer o seguinte, name. Posso passar aqui um username para dizer queremos o nome do usuário. Vou passar o document.querySelector. Aqui nesse querySelector vou fazer uma outra seleção. Neste aqui nós queremos selecionar um input que é do tipo. Isto é só para vocês verem que nós passamos qualquer tipo de seleção aqui. É do tipo text, desta forma aqui. A seguir, vamos selecionar o outro input, que é o input da hora. Posso dar um nome de time, DOM. Estamos a selecionar um elemento lá do DOM. O maior problema para mim é mesmo escolher nome de classe e nome de variáveis. Só em trabalhos sérios é que fico concentrado e faço mesmo um estudo de nomes para não poder atrapalhar. Mas em projetos pequenos assim eu sempre tenho problema de criar nome de variáveis. Então vamos dizer document.querySelector. Vocês vão perceber que vamos selecionar de novo um input. E este aqui é do tipo number. Esta é uma seleção diferente para esses dois tipos de input. Vamos lá ver o que nós temos ali. Vamos dar um console.log aqui. Vamos selecionar, aqui devia ser username. Eu queria username. Vamos printar aqui, ou melhor, vamos dar um console.log no username e no time DOM. Vamos abrir o nosso console aqui. Você pode clicar em F12 e vamos para o console. Vocês podem ver que selecionamos dois inputs diferentes com este seletor aqui. Como eu já tinha dito, se você tem problema com seletores, eu vou deixar um link do vídeo sobre seletores aqui do canal. Agora queremos selecionar o nosso botão. Vamos dar um const, podemos dizer btn DOM também. Vai ser document.querySelector. Vamos selecionar pelo button. É um elemento este aqui, é um seletor também. E só temos um botão lá. Logo, selecionamos também o nosso botão. O que queremos fazer? Queremos saudar. Vamos criar uma função que vamos chamar de greet, que é saudar em inglês. Nesse nosso greet, a primeira coisa que nós queremos verificar, ou melhor, vamos pegar os valores do username e do time DOM. Vamos guardar isso em variáveis. Vamos dizer name é igual a username.value. A seguir, podemos pegar também. Deixa aqui. Podemos pegar o time. Vamos chamar apenas de time, que vai ser igual a timedom.value também. Vamos a pegar os valores que vamos passar dentro desses dois inputs. A seguir, o que vamos fazer? Nós não queremos que nada aconteça ao clicar nesse botão se esses dois valores estiverem vazios. Logo, vamos fazer um teste de primeiro. Vamos dizer o seguinte. Se name for true e também o time for true, isso significa que esses dois não estarão vazios. Só assim é que vão dar true. Porque se estiverem vazio, eles vão dar false. Acho que essa explicação ficou melhor que a anterior do projeto anterior neste caso. Então, se for true, vamos fazer alguma coisa aqui. Podemos dizer o quê? Log. Ou melhor, não precisamos escrever nada. Mas, se estiverem vazios neste caso, vamos dar um alerta aqui. E vamos dizer preencha todos os campos.
desta forma aqui. Muito bem, vamos voltar aqui onde ele dá true. Se for verdade, o que nós queremos? Antes disso mesmo, se for verdade, eu vou simplesmente dar um alerta aqui, dizendo alô, não interessa muito o texto aqui. Então, para testarmos essa função, vocês lembram, nós temos que adicionar, não é? No btn.dom, temos que adicionar um escutador de evento, add event listener, e vamos escutar o clique. Quando fizermos o clique, vamos chamar aqui o greet, desta forma aqui. Muito bem, se eu clicar agora, os campos estão vazios, logo ele diz preencha todos os campos. Mas se estiverem preenchidos com algum texto aqui e alguma hora também, ele vai simplesmente dizer alô, entrou neste bloco aqui. Muito bem. O que queremos fazer de novo aqui? Quando ele estiver dentro desse bloco, queremos fazer outros testes para podermos ver a hora em que nós estamos. Vamos dizer o seguinte: se a hora que é o time for maior ou igual a 0, e também queremos criar um intervalo aqui, e também for menor ou igual, aqui esquecemos de passar o time, e se time for menor ou igual a 12 horas, ou melhor, a 11 horas, vamos dizer o seguinte: vamos criar aqui uma string aqui. Essa string já devia existir aqui no nosso HTML. Nós devemos ter criado um parágrafo aqui, e vou dar um ID e vou chamar de text, que é um texto. Vamos voltar ao nosso JavaScript e vamos selecionar aquele elemento, pois queremos interagir com ele. Vamos dar um const aqui, podemos chamar de text, simplesmente assim, e vamos selecionar document.querySelector e vamos selecionar o nosso P, acho que é o único parágrafo lá. Eu queria P aqui, é o único parágrafo. Muito bem. Aqui dentro, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse nosso text, vamos dizer ponto inner HTML. Eu poderia usar um text content ou inner text, mas ele não vai funcionar para o nosso bold. Vamos dizer inner HTML aqui e vai ser igual. Vamos abrir as classes. Queremos usar uma string que também podemos interpolar algumas variáveis lá dentro. Para isso é bom dia aqui, neste momento. Então vamos dizer bom dia. A quem queremos saudar? Vamos passar uma variável aqui. E queremos saudar ao name, desta forma aqui. E simples quanto isto. A seguir, nós vamos dizer o seguinte: else if, se não for no intervalo dessa hora ali, else is, ou melhor, else if time for maior ou igual a 12 e também for menor ou igual a 17 horas, neste caso, esquecemos de novo o time aqui. Então estamos no intervalo de boa tarde aqui. Vamos de novo dizer text, vamos colocar inner HTML e vai ser igual ao mesmo resultado. Vai ser boa tarde, fulano de tal, que está guardado aqui no name. Por fim, vamos colocar aqui um outro else if. Neste momento, se time for maior ou igual a 18 horas e também for menor ou igual a 23 horas. Uau, é incrível como eu esqueço aqui o time. Vamos também criar um text .inner HTML que vai ser igual a boa noite. E vamos passar a nossa variável aqui, name, desta forma aqui. Eu passei uma string normal aqui, mas queremos as classes, por isso que estamos a ter um erro ali. Muito bem. E desta forma, nós terminamos de fazer o teste para ver se é boa tarde, ou bom dia, ou assim como boa noite. Mas, no final, se passarmos uma hora que não existe,
que não está no intervalo das 0 às 23, nós temos que alertar aqui e vamos dizer hora desconhecida, simples assim, hora desconhecida, para dizermos ao usuário que ele passou uma hora que nós não conhecemos, simplesmente não existe. Agora podemos testar a nossa aplicação. Vou passar aqui um nome, vou colocar aqui Mapupo e vou colocar a hora, vou passar primeiro 50 horas. Se eu clicar, vocês podem ver hora desconhecida. Se eu passar 20 horas, ele simplesmente printou aqui boa noite, o quê? Boa noite Mapupo. Se eu passar 10 horas, ele vai dizer bom dia Mapupo. E se eu passar 14 horas, ele tem que dizer boa tarde. Mas como vocês podem ver, isto não está a negrito. Aqui também falta o ponto de exclamação. Ponto de exclamação. Como é que nós podemos colocar aquilo a negrito? Aqui nós podemos passar elementos de HTML, tags de HTML. Então vamos passar um B aqui para dizermos que queremos um negrito. Desta forma aqui. B. Vou só copiar, como o código é o mesmo, para não correr o risco de errar. Vou copiar aqui, vou selecionar e vou colar. Muito bem. Vou só diminuir o espaçamento aqui. Desta forma é perfeita. Vou colocar aqui 10. Eita, queremos um nome aqui. Hélio. E vou passar 10 horas. 10 horas. E vocês podem ver que agora já está a negrito. Agora, para passarmos esse texto aqui, nós usamos inner HTML basicamente para poder permitir que nós coloquemos elementos HTML aqui. Eu poderia passar aqui um text content. Vou copiar isto aqui e vou colocar aqui text content desta forma aqui. Isto aqui vai passar o texto, mas não vai funcionar esse bold. Podemos testar qualquer nome, 15 horas, e vocês podem ver que ele passa como um texto. Esse B aqui, ele não é tratado como um elemento. É por isso que nós usamos o inner HTML. Se você aprendeu o DOM, você já sabe a diferença do inner HTML e do text content. Mas se você não sabe, como eu disse, vou deixar um vídeo aqui que eu ensino tudo sobre manipulação de DOM. E é assim que nós terminamos o nosso terceiro projeto. Nos vemos no próximo projeto. Não te esqueça, se estiver a gostar, deixa seu like e não esqueça de comentar a sua opinião. Bem, como vocês podem ver, como nosso quarto projeto, nós vamos criar um simples modal. Se eu clicar aqui, vocês podem ver que nós abrimos o modal e também podemos fechar. Este projeto é relativamente simples e com o conhecimento que você já tem neste momento, você é capaz de criar esse modal. Eu trouxe ele mesmo porque eu gostaria de explicar aqui um conceito que se chama Don't Repeat Yourself, que é o dry. E nós vamos implementar esse Don't Repeat Yourself neste projeto. Vamos começar aqui com o nosso projetinho do nosso modal. Aqui, como sempre, eu vou criar um container. Dentro desse container, como vocês puderam ver, nós vamos criar o próprio modal. Este modal, eu vou dar uma classe chamada modal. Dentro do nosso modal, vou colocar uma imagem aqui e esse projeto tem um elemento extra do que nós já vínhamos trazendo. O projeto é este aqui, modal, e nós temos uma imagem aqui. Eu trouxe uma imagem. Ela não está a abrir por alguma razão, não sei qual, mas nós vamos poder usar essa imagem sem nenhum problema. Nós passamos uma imagem aqui, como vocês podem ver, a tag image, e no source, que é o src, nós precisamos passar o caminho para chegarmos naquela imagem. E aqui está a nossa imagem. Eu posso simplesmente passar o meu nome aqui como texto alternativo. Vou abrir esse elemento daqui a pouco. Vamos passar aqui, vou passar aqui um H2 e eu vou escrever o meu nome. E por fim, posso passar aqui uma tag A. E o href pode apontar para o meu GitHub, poderia ser GitHub neste caso, .com. Eu acredito que este é o link, Hélio.
023 para o meu GitHub. Podemos dar um target aqui também para blank, para ele abrir numa nova aba. Muito bem, o que falta aqui? Falta simplesmente colocarmos um texto aqui que diz GitHub. Tão simples quanto isto. Agora podemos abrir esse nosso projeto no nosso navegador. E aqui está, vou puxar ele para cá. Temos aqui a imagem bem grande e vocês não podem ver os outros elementos aqui. Mas nós vamos estilizar isso sem nenhum problema. Nós vamos voltar aqui, vamos selecionar no nosso estilo, neste caso já está conectado. Vamos selecionar o nosso bar e podemos colocar o font family como Verdana. E depois podemos selecionar o nosso container. Neste projeto nós vamos usar algo que é relativamente avançado no CSS. Eu acredito que você já sabe trabalhar com o Flexbox. E se não sabe, é só seguir aqui aquilo que eu vou fazer, que não vai te gerar nenhum problema. Vamos dar um display aqui e vamos dar um flex. Vamos dar um justify content center. Align items também center. Vamos dar um mini height. Vai ser 100 view height. Isto é ligado a CSS, por isso eu não vou perder muito tempo aqui explicando esses aspectos aqui. Mas estamos aqui a tentar centralizar os elementos que estão dentro do container, que é esse modal aqui. Quando nós colocarmos as medidas certas para esse modal, vocês vão perceber que ele estará centralizado. Mas para não te deixar na mão aqui, eu vou simplesmente comentar esse container para irmos passo a passo. Agora eu vou selecionar o meu modal, neste caso, e vou dar um comprimento de 500 pixels e vou dar uma altura de 400 pixels. Agora vocês não poderão ver, vou dar um background color também, vou simplesmente pegar a cor, mas eu acho que é esse bicho aqui, e vou dar um border radius de 10 pixels. Neste momento nós não podemos ver por causa dessa imagem que está a estragar aqui, então eu vou selecionar a imagem que está dentro do modal, selecionando o modal IMG. Eu vou dar um comprimento de 100 pixels a esta imagem, de 100 pixels, é isso. Uma altura também de 100 pixels. E vou dar um border radius de 50% para ele tornar-se circular. Então vocês podem ver que a nossa imagem está aqui e o nosso elemento modal está aqui. Nessa imagem há algum problema, vamos dar um Object Fit. E vamos passar para Cover. Vocês percebem que a nossa imagem melhorou bastante. A seguir, o que nós vamos fazer? Esse modal, dentro dele, vamos passar a alinhar os textos, Text Align, para Center. Vamos também, por alguma razão, não aconteceu. Está certo, porque não é o modal. Eu aqui selecionei a imagem. Vou simplesmente tirar isto e vou selecionar o modal aqui. E vou dizer Text Align Center, ele vai alinhar ao centro. Além disso, posso dar um padding aqui de 20 pixels neste elemento. Vocês podem ver aqui o nosso modal. Agora posso descomentar isto aqui e podemos fazer um passo a passo. Vocês podem ver que já está alinhado ao centro, mas simplesmente estamos a dar um display flex, estamos a alinhar esse modal ao centro e na forma horizontal neste caso, e na forma vertical também estamos a alinhar ao centro. E ele só vai funcionar se nós tivermos a altura do nosso container. Vocês percebem que o alinhamento na forma vertical só funciona se nós tivermos a altura aqui. E a altura nós passamos a mínima altura para o 100% da nossa tela, simples quanto isto. Esses elementos aqui dentro do modal também eu preciso alinhar eles ao centro. Neste caso, vamos treinar um pouquinho mais o display flex aqui e vamos dar um align items para center. Posso simplesmente, cadê o modal? É este aqui. Eu selecionei duas vezes o modal aqui. Uau! Então vou limpar este aqui. Não tinha percebido isto. E vou dar um Justify Content aqui para Center. Depois vou mudar a direção do meu display. Vou dar Flex Direction. E vou colocar Column aqui. E ele volta como estava. Desta forma aqui. Se você não sabe sobre o Display Flex, já é momento de treinar um pouquinho. Eu tenho dois tutoriais aqui
um que é um mini curso, na verdade, com um projeto real sobre Flexbox. E um outro tutorial que eu fiz ainda neste ano sobre Flexbox, você já vai poder sair fazendo algumas coisas aí com o Flexbox, pois é um curso bem rápido. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar a minha âncora, que é o A, o meu link neste caso. Vou primeiro dizer Text Decoration, vou passar para None, vou colocar um background color aqui de black, não BBB, eu quero 000. A cor neste caso, color, eu vou passar para o branco, vou dar um padding aqui de 10 pixels e 30 pixels. Desta forma, vou aumentar esse 10 aqui para 15 e podemos dar um border radius aqui. Posso passar para 5 pixels. Vamos dar um efeitozito aqui quando eu passar o mouse. Vamos simplesmente dizer hover. O hover, desta forma aqui. A opacidade vai passar para 0.8. Desta forma. Vai passar de uma forma brusca, então precisamos colocar uma transição aqui, que vai ser só a opacidade, que vai levar 3 segundos. Se você tem problema também com transição, eu tenho um curso completo, um curso pago neste caso, que ensino sobre animações, desde as transições até animações em 3D. É um curso bem baratinho, eu vou deixar também o link, você vai aprender tudo sobre transições. Agora que nós terminamos aqui esses estilos, precisamos colocar um elemento que vai fechar aqui. Para isso, dentro do nosso modal, podemos colocar um elemento, pode ser um parágrafo, com a classe. Vou colocar close, desta forma aqui. Eu vou colocar um sinal de mais, pois não vamos usar nenhuma biblioteca de ícones aqui. Vamos trabalhar mesmo com este mais. Voltando aqui, eu vou selecionar o nosso elemento close. E primeiro vou dar um transform, rotate, e vou passar 45 graus. Isto também é algo que eu ensino por completo lá no curso de animações, pois está relacionado com transformações e animações. Além disso, vou posicionar de forma absoluta. Vou colocar um position aqui, absolute, mas para ele se posicionar de forma absoluta em relação a este modal aqui, nós precisamos passar a dizer ao modal aqui, passar o position relative. Desta forma, podemos voltar aqui e dizer no topo, queremos que tenha menos 1, menos 10 pixels na verdade, e à direita não vai herdar nada, vai ter 20 pixels, font size, vamos colocar aqui 30 pixels para ele ficar um pouco grandinho. Então já temos aqui o nosso elemento, vamos passar um cursor pointer também, para indicar que nós podemos clicar. Assim terminamos este elemento. Vamos fechar ele porque queremos tratar do nosso botão que vai abrir. Nesse modal, além do display flex aqui, eu vou dar um display none. Vamos tirar ele da tela. E vamos criar, além do modal, vamos criar aqui o nosso botão que diz abrir modal. Este abrir modal, este elemento aqui, vou dar um ID aqui de open. Desta forma aqui, vamos voltar nos estilos e vamos estilizar. A maior parte dos estilos que nós vamos usar aqui, nós temos neste botão aqui, por exemplo, este até aqui. Podemos copiar isto aqui e vamos voltar aqui, vamos selecionar o nosso open. Desta forma, e vamos passar aqui. Mas como é um botão, ele recebe outros estilos. Primeiro, vamos colocar font size para 18 pixels. Está escuro ali, ou está preto, mas por isso não vê-se o outline, mas podemos remover o outline. Podemos remover o borda também. Vamos passar para none. Desta forma aqui. Vamos passar o cursor, eu acho que já temos ali. Cursor, vamos passar para pointer.
desta forma aqui. Então temos o nosso botão. Queremos abrir ao clicar neste botão. Para isso funcionar, vamos aqui no nosso index.js. Vamos selecionar esse nosso botão. Vamos guardar aqui. Então vamos chamar de open btn e vamos selecionar usando document.querySelector e vamos passar esse botão, chama-se open, tem um ID chamado open. Muito bem, a seguir vamos criar uma função para abrir. Vamos criar esta função que se chama open modal. É uma função, não vai receber nada como parâmetro e aqui dentro vamos simplesmente alertar neste momento abrindo desta forma aqui. Para funcionar, vamos pegar o nosso OpenBTN, você já sabe isto, e vamos adicionar um escutador de eventos que vai ser o clique e vamos apontar para o Open Modal aqui. Se nós clicarmos, você pode ver que ele diz abrindo, então está a funcionar. O que nós queremos fazer aqui? Queremos pegar o nosso elemento, que é o elemento modal. Podemos chamar aqui dentro. Ou podemos selecionar aqui fora, não tem nenhum problema. Nesses projetos pequenos não se nota muito essa diferença. Então temos aqui modal, até porque eu não tenho certeza se vocês aprenderam sobre escopo ou não até este momento aqui. Então temos o modal aqui, temos document.querySelector e eu dei uma classe chamada modal. Neste caso, vamos pegar o nosso modal aqui, assim que nós clicarmos, vamos selecionar o nosso modal, queremos mudar o nosso style, neste caso. E vamos dizer o seguinte, não é isso que eu quero o style mesmo. E vamos mudar o nosso display. O display vai ser igual a flex. Neste momento, o display está no none e nós queremos mudar esse none para flex. Mas antes disso mesmo, queremos tirar este elemento da nossa tela. É o nosso OpenBTN. Queremos mudar também o style. Queremos mudar o display. Vai ser igual a none, assim como uma string, desta forma aqui. Se eu clicar, vocês podem ver que o botão some e aparece aqui o nosso modal, mas não podemos fechar. Para fecharmos, temos que criar uma outra função que vai se chamar de close modal, desta forma aqui. E nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos cá em cima, turma. O mesmo não, vamos mudar os valores, vamos inverter os valores. Então, aqui, nesse btn, só vou colocar um block para ele voltar a aparecer. Display block neste caso. E o modal vai voltar com o display none, desta forma aqui. Se nós clicarmos, vocês podem ver que ele está a funcionar, mas esta função aqui ainda não chamamos nesse elemento aqui. Vamos fazer isso, vamos selecionar esse elemento. Vamos dar um const aqui, vamos chamar de close btn, que vai ser igual a document.querySelector. Este aqui, como é que nós chamamos? Vou aqui no meu index, é o botão de close, não é? Tem uma classe chamada close. Então, seletor de classe e vamos chamar de close neste caso. Então, podemos chamar o nosso close aqui, o close btn. Vamos adicionar um escutador de eventos e vamos dizer que queremos o clique. Ao clicarmos, vamos apontar o nosso close modal, desta forma aqui. Se eu clicar, abrimos o modal. Se eu clicar, fechamos o modal. Simples quanto isso. Agora vem a parte sobre o dry, o don't repeat yourself. Nós criamos, vocês podem ver aqui, isto aqui é o mesmo que nós temos aqui. Logo, estamos a nos repetir aqui, estamos a repetir o nosso código. Poderíamos simplesmente colocar isto numa função e chamarmos essa função dentro dessas duas funções. Para isso, vou criar uma função aqui
que vou chamar de toggle modal, desta forma. Esse toggle modal, vocês podem perceber que os valores que vão mudar aqui é esse none e esse flex aqui, são esses valores aqui do display. Então, eu posso simplesmente chamar isso de btn style como primeiro valor e depois podemos passar aqui o modal style também, desta forma aqui. Então, no momento que chamarmos essa função, vamos passar esses valores. Posso copiar isto aqui e passar para aqui. Desta forma. Aqui no btn, ele vai receber o quê? O btn style. Desta forma. E aqui no modal, ele vai receber modal style. Vamos chamar esta função aqui dentro do open toggle modal, vai receber o que? Primeiro vai receber none, que é do botão, e a seguir vai receber flex. Vamos limpar isto aqui embaixo e vamos chamar de novo esta função aqui embaixo, toggle modal, e vamos primeiro vai passar o block e a seguir vai receber o none. Desta forma, limpamos um pouco o nosso código aqui e nós estamos a nos repetir. Aí você pode dizer, mas estamos a chamar o toggle modal duas vezes. Aí já é outro assunto. Se essa função estivesse a fazer muita coisa, seria perceptível o problema de nos repetirmos. É por isso que existe esse conceito de dry, don't repeat yourself. Vamos testar para ver se está a funcionar. Vamos clicar, abriu, e clicamos, fechou. Simples quanto isto. E assim terminamos o nosso quarto projeto, nesta nossa saga de projetos para iniciantes no JavaScript. Nos vemos no próximo tutorial. Seja bem-vindo mais uma vez e com certeza esse é o momento que nós devemos construir aqui a nossa lista de tarefas turma, mas eu analisei com detalhe esse projeto e percebi que não há algo de novo por ensinar neste projeto. O que eu vou sugerir aqui a vocês, em vez de nós perdermos mais algum tempo criando esse projeto, você pode pegar em tudo aquilo que aprendeu até neste momento e tentar aplicar neste projeto. No meu GitHub eu vou deixar este projeto, vou deixar o código deste projeto para, se você tiver algum problema ali, dar uma visitada e poder terminar esta tarefa. Mas eu tenho certeza que de tudo que você já aprendeu, com certeza você consegue terminar esta tarefa. Então, eu não vou fazer aqui esse projeto com vocês. Vou ficar por aqui e eu peço de coração que, se tiver gostado aqui dos projetos que nós construímos, da explicação e tudo mais, que deixe o seu like, compartilhe com os outros esses projetos, principalmente pessoas que são super iniciantes em JavaScript, que eles vão receber uma grande ajuda com esses 4 projetos que nós construímos. Eu vou ficar por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!